Hoje, aqui no Planeta Azul, nós vamos conversar com Carlos Melo. Ele é cientista político e também professor do INSPER. Olá, Carlos, boa tarde. Nós temos visto que o mundo anda mudando rapidamente e parece cada dia mais agitado, conturbado e difícil de entender. O que você pensa, como é que você vê essas transformações mundiais hoje? Bom, Gamberini, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com você, com o teu público. E eu acho a conversa que a gente vai ter aqui, o tema que a gente vai discutir, que é um mundo absolutamente importante e necessário. Olha, eu costumo abrir uma parte das minhas palestras e algumas das minhas aulas mostrando um aparelho de televisão, né, ainda com um seletor de mudança de canais. Seletor de canais. E eu pergunto para as pessoas, quem ali sabe o que é aquilo? Né? Olha, muita gente ainda sabe. Né? Entre 40 anos, 35, 40 anos, as pessoas sabem. Os mais novos lembram vagamente da tecla do controle remoto. Por que eu estou dizendo isso? É porque da televisão com seletor ao celular, que tem tudo, tem televisão, tem máquina de escrever, tem máquina de fotografia, tem até telefone. Não é? Até telefone. Isso levou alguma coisa em torno de 2 décadas apenas. Foi uma transformação vertiginosa. Não é? Antes, se nós quiséssemos nos comunicar por carta, você levaria uma semana para receber a minha carta, alguns dias para ler e responder, e depois mais uma semana para que eu recebesse a sua resposta. Hoje a gente faz isso automaticamente. Não é? Como estamos fazendo agora. Essa entrevista entre nós aqui, ela não existiria há poucos anos atrás. Não é? Isso significa que houve uma transformação extraordinária no campo da tecnologia, que aumentou magnificamente a produtividade. Se produz muito hoje, muito mais do que se imaginou se produzir na humanidade. No entanto, isso levou a um problema que não é só o desemprego. O desemprego é um efeito. O problema maior é a incapacidade de empregabilidade. O sujeito não consegue acompanhar a velocidade dessas mudanças. A adaptação dele é muito lenta, porque ele nasceu e foi criado num outro padrão, num outro paradigma mental. Para ele se habituar a isso, é muito difícil. E a economia não espera. O que significa que essas transformações tecnológicas em todos os campos, porque antes você poderia dizer o seguinte, não, a tecnologia ela desaloja ali no setor bancário, por exemplo, na indústria, mas ela vai criar emprego no comércio, ela vai criar emprego nos serviços. Hoje isso se mostrou verdadeiro. Não se mostrou verdadeiro e mais, ela desaloja em todos os setores, em todos os setores, da agricultura aos serviços, passaram por essa transformação. Num primeiro momento, quando houve a tecnologia chegou ao campo, desempregou a população que morava no campo, deslocou para as cidades. Hoje, esse fenômeno, como você acaba de dizer, ele é urbano, ele é mundial, e não há canto do planeta que ele não afete. O que vai acontecer? Como é que isso impactou a economia, por exemplo? O que está acontecendo? Primeiro, o mundo do trabalho se transformou magnificamente. Né? A economia cresceu muito, só que ela vai chegar a um esgotamento. Você produz muito, mas quem vai consumir se o desemprego cresce estruturalmente? Não tem consumo, né? Não tem. Há uma demanda muito grande por consumo, né? Todo mundo quer consumir avidamente, né? Como nunca antes na história da humanidade se consome. Não há renda. Mas a renda vai diminuir. E outra, esse consumo também é deletério, porque ele vai
criar problemas para o planeta, em termos de sustentabilidade. Né? Veja, esse cidadão que, de repente, nasceu lá no tempo da televisão com seletor, né? Hoje ele está desempregado e está sem esperança. E não se faz política sem esperança, não se faz política sem futuro. Esse sujeito desesperado, ele começa a exigir do Estado e da política respostas rápidas, urgentes. Soluções que a política não tem essas respostas. Soluções, ele exige soluções que as instituições políticas, tais como elas são hoje, não tem como responder. Daí surge, essa é uma pergunta, é daí que surge a necessidade de um salvador da pátria, daquele que resolva os problemas da humanidade, um homem só? Não é a necessidade, mas é a impressão de que um homem daí só... Surge, Pelo contrário, não se tem essa necessidade, mas se tem essa impressão de que um homem só, um demiurgo, um salvador da pátria, vai resolver essa parada. E não vai, sabe por quê? Porque essas respostas, no campo das políticas públicas, no campo até de algum tipo de regulação desse processo, elas são respostas históricas, elas precisam ser construídas coletivamente pela própria história. Então não adianta um sabidão que imagina que é capaz de resolver tudo dizer que tem solução, porque não tem. Agora, veja, os que aparecem não olham para o futuro, olham para o passado. De restauração de um tempo que era bom, aquilo é que era bom, nesse sentido. Exatamente. Você quer exemplos? Veja, olha o slogan do Trump. Make America Great Again. Again. Né? A campanha do presidente Lula, que depois virou a campanha do candidato Haddad em 2018, dizia fazer o Brasil feliz de novo. De novo. E o avanço do passado. O presidente Bolsonaro e os seus filhos também andam aí com bonezinhos escritos Make Brasil Great Again. O que não dá para entender, né? Não dá para entender por que em inglês e por que again. Né? Porque nós sempre tivemos uma grande dificuldade. Mas veja, é uma volta ao passado, é como se fosse uma utopia regressiva. Né? Você busca no passado, idílico, imaginado, como no passado tudo era bom, e não era, evidentemente não era. Essas mudanças... No passado tudo era bom e lá está a solução. E não está. É passárgada quase. Essas mudanças, elas impactam igualmente os países? Ou os países capitalistas centrais têm um tipo de impacto diferente dos países periféricos? E aí eu me refiro, entre eles, ao Brasil. Bom, vamos lá. Elas não impactam igualmente, porque os países centrais, de democracias mais desenvolvidas, eles têm maior solidez, inclusive do ponto de vista de políticas públicas. Você imagina, por exemplo, o salário-desemprego, não é? Agilidade em criar ou buscar soluções no campo da educação. Que tipo de educação é necessária para esse mundo? Não é? Você tem que mitigar a situação do sujeito que está desempregado, mas você tem que pensar também que você precisa formar o filho dele para esse mundo novo. Não é? Então, países que já estão mais ou menos consolidados nesse sentido, eles começam a pensar isso. No entanto, esse desespero está presente em quase todos os povos. Então, você imagina que você vai encontrar isso nos Estados Unidos, você vai encontrar isso na Hungria, você vai encontrar isso na Polônia, você vai encontrar isso na União Soviética, perdão, voltei ao passado, na Rússia, né? Você vai encontrar elementos disso na Espanha, na Itália, né? E no Brasil também. Essa descrença das camadas médias e dos trabalhadores nas instituições democráticas, nas instituições políticas, isso já aconteceu no passado. Por exemplo, na Europa, nos anos 20 do século XX, ali, depois entre a Primeira e a Segunda Guerra. Olha, é uma repetição? Você me perdoe, mas eu imaginava que você fosse fazer essa questão.
eu tratei de pegar um livro aqui, ó, esse calhamaço que eu estou lendo, chamado... Para o livro um pouquinho para a gente ver o nome. Vou parar aqui, ó. Chama-se Antônio Scuratti, O Filho do Século. Né? Do Antônio Scuratti. Esse historiador aqui, que escreve bem como o diabo, impressionante, o livro é muito, muito agradável, muito escoreito de ler. Ele pega ali a história do Benito Mussolini. Esse M vem de Mussolini. Né? Ele mostra como a Itália e depois a Alemanha, dos anos 10, 20, 30, como que esses países vão passar por esse processo. Veja, ali também a máquina, né, o motor, a explosão, enfim, a eletricidade, tudo isso está revolucionando um mundo que vivia basicamente da terra. Né? Várias pessoas estão sem destino. No caso da Europa, há um agravante, porque a guerra foi muito penosa e muitas pessoas que foram para a guerra, de repente, foram simplesmente desprezadas e acabaram sendo usadas como espécie de exércitos, de forças paramilitares, né? De partidos políticos. Isso levou à eclosão do fascismo e levou também na Alemanha à eclosão do nazismo. Esse processo a humanidade já viveu, só que ela vivia naturalmente num ritmo muito mais lento, que aliás é anterior ao seletor de televisão. Bem anterior. Nem isso havia. Então é muito mais lento. Era o rádio que estava começando a engatinhar ali e começando a compartilhar esses acontecimentos. Sim. O que você tinha mesmo eram notícias pelo jornal, com semanas de atraso. Hoje não. Hoje isso tudo acontece online. Você sabe exatamente o que está acontecendo hoje em qualquer canto do mundo. Você sabe que as bolsas estão despencando, você sabe que o petróleo passa por uma situação extraordinária, você sabe que a tecnologia, qual é o último celular que a última grande empresa desenvolveu, e você sabe quantas pessoas estão desempregadas, quantas pessoas foram por desalento porque pararam de procurar emprego e quantas foram para precarização das relações de trabalho, o que a gente já chama aqui de uberização. Né? Nós já vivemos a uberização. Eu não tenho automóvel, Gamberini, há cerca de 1 ano e meio, por uma opção minha, nunca fui tão feliz, né? E ando muito de Uber. E me dá uma tristeza danada, cara, quando o sujeito, você começa a conversar com o motorista e você vê que era um publicitário, era um engenheiro, era um cara de qualificação que não consegue mais voltar para o mercado de trabalho. Aí o que você faz? Você tenta levantar o moral, falar assim, amigo, você, enfim, está trabalhando, levando dinheiro para sua casa, vamos lá, força, tal, mas intimamente, você quer saber? Daqui a pouco nem Uber existe mais, porque daqui a pouco os automóveis serão autônomos. Como os caminhões serão autônomos. Aquela história de um grande sindicato de caminhoneiros, como houve nos Estados Unidos, né? A ideia do ROFA, o grande líder sindical dos caminhoneiros, vai desaparecer. Então é outro mundo, é outra realidade. E você disse que as instituições políticas, as instituições democráticas, o próprio Estado, não tem como responder a isso rapidamente. Mas quando a gente fala dessas instituições, fala do Estado, a gente acaba esquecendo que são homens que fazem isso, são homens que mantêm as instituições, são homens que sustentam o Estado, as instituições. Como é que isso vai se reformar? Como é que isso vai mudar para resolver essa questão, por exemplo, da empregabilidade? Olha, a melhor solução nós não sabemos ainda, mas nós sabemos qual seria o melhor processo. O melhor processo seria de uma construção de saídas, uma construção coletiva dessas saídas. Não é? Eu sei um pouquinho, você sabe um pouquinho, nós unimos os nossos saberes e tentamos encontrar uma solução. Né? O nome desse processo é a democracia. Só que a democracia ela demora. Ela tem o tempo da política não é o tempo da vida normal, não é o tempo do desenvolvimento tecnológico, ele é muito mais lento. As pessoas ficam exasperadas, né? E começam a procurar soluções imediatas, soluções rápidas.
E aí é que a gente se vê, de repente, numa grande enrascada, porque começam a aparecer salvadores da pátria, né, que não têm respostas, que deveriam construir respostas coletivamente, deveriam conduzir um processo de construção de saídas, e eles, na verdade, acabam construindo um processo de recuo, um processo de agravamento até, né? De agravamento. Não é? Eu gosto muito dessa expressão, né, que a primeira providência para você sair do buraco é parar de cavar. Não é? No nosso caso, do Brasil e do mundo, nós insistimos em cavar acreditando que a gente vai sair do buraco por baixo. Não é? E olha, tem muita terra para ser removida e a gente só vai se enterrar cada vez mais dessa forma. Como é que você pensa no Brasil daqui a 5, 10 anos? Olha, é difícil você imaginar o Brasil daqui a uma semana. Está muito difícil. O nosso horizonte se estreitou muito. Né? Nós vivemos um ambiente de muita intolerância, né? Despertada, na verdade, vocalizada, magnificada pelas redes sociais, líderes, uma crise terrível de liderança política, uma crise muito grande de liderança política, nós perdemos referências políticas. Uma boa parte da população, e talvez a parte mais ativa da população hoje, ela simplesmente compreende hoje a política como uma atividade terrível, uma atividade horrorosa. Mas a política nunca teve boa fama, mas acontece que hoje parece que as pessoas acreditam na política como uma atividade de gangsters, de bandidos. Não é? Então você não consegue reconstruir esse espaço de construção de soluções e de saídas. Não é? Então é muito difícil. Depende de como essa sociedade vai interpretar o momento que nós vivemos. Se ela continuar interpretando essa ideia, né, de que um salvador basta, nós saímos de um para cair em outro. De sinal trocado. Aliás, isso já aconteceu. Né? E a tendência agora é a gente continuar reproduzindo esse modelo numa disputa nauseante. Agora, se a sociedade, por outro lado, conseguir compreender, e é difícil exigir isso de uma sociedade que está sofrendo, mas se ela conseguir compreender que esse tipo de radicalismo, ele não só não basta, como ele é deletério, ele é prejudicial, e começar a compreender que o processo vai ter que ser construído de outra forma e buscar, né, alternativas dentro de um campo moderado, politicamente moderado, aí a gente pode sair mais ou menos bem desse processo. Eu acho que a gente tem, nos próximos meses, um momento muito importante para isso tudo que está acontecendo no mundo, que é a eleição norte-americana. Né? A eleição norte-americana ela pode significar a continuidade desse entendimento, desse processo radicalizado, como ela pode também abrir uma porta para a reconstrução de um espaço de diálogo. Você vê nos problemas que nós estamos enfrentando, especificamente no Brasil, hoje, essa matriz universal, ou você vê também problemas específicos do Brasil, coisas que aconteceram na nossa história, particularidades da nossa economia que nos deixaram no pé em que estamos? Olha, o Brasil sofre todo esse processo mundial, ele não está isento a esse processo mundial, mas é claro que nós temos aqui as nossas jabuticabas. Né? Eu acho que a gente caiu num processo mais radicalizado, mais brutal, porque além disso tudo que aconteceu, o chamado campo democrático, ele somou zero nos últimos 20 anos. Né? O que nós devemos chamar de campo democrático?
Eu diria para você que todos aqueles setores que de certa forma, construíram a transição política do regime autoritário nos anos 80 para o regime democrático nos anos 90. Né? Você pode, de uma forma muito esquemática, você pode pensar que todos aqueles que estavam na oposição do regime militar, que depois despertou ali uma miríade enorme de partidos, mas que pararam de conversar porque é claro que as disputas políticas, os espaços políticos começaram a escassear e a disputa levou a um processo de canibalização. Né? Para dar nome aos bois, né, eu diria para você que com todos os defeitos que tem, que PT e PSDB têm muitos defeitos, cometeram muitos erros, eu não estou aqui fechando os olhos para esses defeitos. Não, aliás, quem fecha os olhos para esses defeitos são esses partidos, não eu. Sim. Então, em que pese esses defeitos todos, eles fazem parte de um campo democrático, né? Que talvez tivesse mais habilidade para construir esse espaço de diálogo e de construção coletiva de saídas. No entanto, eles, nos últimos 20 anos, somaram zero, se destruíram. Hoje, o PT é sombra do que foi, e o PSDB também. Basicamente, como nós já o conhecemos no passado, esses partidos morreram. E abriu espaço para a volta de um setor autoritário que sempre houve no Brasil. O Brasil, a gente estava falando lá do Mussolini e do nazismo na Europa, do fascismo e do nazismo, mas nós tivemos nossos equivalentes aqui. Nós tivemos, por exemplo, um sujeito chamado Plínio Salgado, que foi o líder de um movimento integralista fascista. Então, nós tivemos isso. Nós tivemos isso depois no regime militar, de 64 a 85. Né? A antiga Arena, os esquadrões da morte. Né? Todo esse processo nós tivemos. Né? O AI-5, que derrubou todos os... O AI-5, de 1968, os direitos fecha o processo, vai todo mundo para o exílio, muitos morrem. Nós tivemos esse processo aqui também. O que aconteceu foi o seguinte, é que num determinado momento, o primo inter pares desse setor chamava-se Paulo Maluf. O Maluf, ele foi obrigado pelos tempos a um certo arejamento. O Maluf se rende, de algum modo, ao processo democrático. Isso nós precisamos reconhecer. Mas ele é a referência até o governo Pita, aqui em São Paulo. Sim. No governo Pita, o Maluf perde a liderança desse setor. E esse setor fica órfão. Alguns políticos tentaram, de alguma forma, abraçar esse setor mais à direita, e popular também, à direita e popular. Né? Alguns políticos tentavam abraçar esse setor, mas eles não eram autênticos da direita radical. Né? Até que surge uma alternativa autêntica à direita radical, que é Jair Bolsonaro. Né? Então, veja, isso tudo em paralelo a esse processo em que o mundo vai mudando e que ele precisa de soluções, que ele precisa de alternativas, ele precisa da construção de saídas. E nesse jogo de soma zero, onde PT e PSDB disputavam cada espaço de poder, isso nos roubou a atenção para esse mundo que estava se transformando e que precisava ser compreendido e ser construído políticas que mitigassem esses seus efeitos. Nós até construímos algumas, né? Mas nós destruímos o campo democrático, que precisará ser reconstruído de alguma forma em algum momento. Então, eu não sei se nos próximos 5 anos, para responder a sua pergunta, né, se a gente estará reconstruindo um campo democrático de alternativas coletivas, etc., ou se a gente vai se aprofundar num modelo autoritário, negacionista do conhecimento, negacionista da ciência, negacionista do secularismo, né?
se a gente não vai se aprofundar num espaço de trevas, né? Então é muito difícil de responder essa questão e por conta disso eu dei essa volta toda. Sim, mas você diria, por exemplo, que líderes como esses, como Trump, como o Salvini, o Bolsonaro e outros líderes que surgiram desse caldo de fervura, de decepção com as instituições democráticas, eles agem com consciência desse processo, ou eles agem com uma inteligência política, ou eles são frutos de um momento e poderia ser um desavisado que pegou o cavalo andando? Olha, eu sou sociólogo de formação e a minha referência intelectual mais forte nesse campo é um sociólogo alemão chamado Max Weber. Né? E o Weber ele ensinou para a gente que o ator nem sempre tem total consciência das suas circunstâncias. Nem sempre o ator sabe exatamente por que ele está agindo, né? Ou em que contexto ele está agindo. Nem sempre ele vai ter aquilo que um autor mais tarde chamou de imaginação sociológica, que é a capacidade de compreender a história. Sim. Né? Então, atribuir a esses indivíduos, né, o total conhecimento desse processo, o domínio das ações, né? O domínio das ações, estariam tramando dentro de um certo maniqueísmo, né, tramando esse processo, eu acho que é exagero. É exagero. O grande problema que nós temos é que a sociedade não consegue construir instâncias para conter a ignorância. A ignorância precisa ser contida, porque ela causa um estrago desgraçado. Né? A ignorância ela é regressiva. A ignorância ela é bruta, ela é estúpida, porque ela quer soluções imediatas, rápidas, por meio da força. Né? E a sociedade não consegue conter, não tem conseguido conter esse processo. O regime democrático foi pensado para isso. Você diria que a ignorância tem saudade de um passado que não existiu? Tem. Meu menino, no passado estão lá os meus pais vivos, não é? Está lá a minha infância, os meus amigos. Nós tínhamos 18 anos. Eu jogava bola, eu era bonito, enfim. Né? No passado, está tudo aquilo de bom. Não é verdade, viu? Não era tão bom de bola e nem era tão bonito, certo? Mas, de qualquer modo, a gente fantasia o passado. Né? Acontece que o passado não volta, mesmo se ele fosse bom desse jeito. Né? E ele não é. A gente não volta ao passado e a gente precisa construir o futuro. Agora, a ignorância do presente nos impede de fazer um diagnóstico correto do que nós vivemos e, com base nesse diagnóstico, de construir possibilidades de superação do presente. Né? Sem um diagnóstico bem feito, a gente não vai para lugar nenhum. Aliás, sem um diagnóstico bem feito, a gente vai fugir para o passado. Né? E o resto da história nós sabemos. Para a gente terminar aqui, você se acha otimista ou pessimista com relação ao futuro? Olha, essa pergunta volta e meia me fazem, né? Bom, eu vou te responder, mas eu vou fazer uma digressão aqui. Né? Em primeiro lugar, otimismo e pessimismo não são categorias de análise. Né? A questão é, se as premissas dele estão erradas, e se as inferências dele estão erradas, ele está errado. A conclusão, logicamente, será errada. A conclusão será errada. Então, por exemplo, se o diagnóstico que o sujeito faz, ele pode estar errado, ou ele pode fazer sentido, considerando que ninguém tem bola de cristal e ninguém é dono da verdade. Né? Nós podemos errar também. Mas existem diagnósticos que têm sustentação na realidade e existem aqueles que não têm sustentação na realidade.
Bom, eu costumo a dizer o seguinte, que a gente tem que olhar para o presente com um grau de realismo muito forte, né? Inclusive realçar suas cores, para que a gente possa amenizar essas cores e ter tons pastéis no futuro. Não é? Eu acho que a humanidade, é claro que ela vai superar esse momento. É evidente que ela superará esse momento. É evidente que ela vai construir saídas. O problema é que nós não sabemos se ainda vai ter que piorar mais para voltar a melhorar. E quanto tempo demora, né, isso? E quanto tempo isso demora? Dado que, a longo prazo, todos nós estaremos mortos. Essa frase do Keynes ela é ótima. Eu costumo dizer o seguinte: no longo prazo estaremos todos mortos. Né? Talvez não. A sociedade estará aí. Talvez não. Talvez estejamos vivos no longo prazo, se não morrermos no curto prazo. Entendeu? Essa é a questão. É a adaptação. E aí, quando me falam os chineses, né? Essa outra frase que as pessoas gostam de lembrar, os chineses sempre olham numa perspectiva de séculos. Né? Para os chineses, as crises elas são geradoras de lideranças. Né? As lideranças surgem das crises. Eu concordo com isso. O diabo é que os chineses olham tudo numa perspectiva de 10 mil anos. Né? Nós não temos paciência para isso. Então, para a gente é um pouco mais dramático. Tá bom. Eu agradeço muito, Carlos, a sua entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que você volte em breve ao Planeta Azul. Muito obrigado. Ao vivo e a cores, se tudo correr bem. Se tudo correr bem. Se a tecnologia nos ajudar. Exatamente. Um abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade, Gamberini. Muito obrigado. Nós conversamos com o professor Carlos Mello, que é cientista político e também professor do INSPER.